a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom, maravilhoso, Deus único, verdadeiro, todo-poderoso. Estamos aqui mais um domingo, mais uma manhã, mais uma EBD da Igreja Batista Central, classe dos adolescentes. E como sempre, contas, bênçãos, conta quantas são recebidas a divina mão. Uma, desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem assistiu a live de hoje da EBD, o estudo geral foi justamente o estudo da classe dos adolescentes. Olha só que bênção esses adolescentes. Porque quando o pastor me chamou para estar levando o estudo agora dessa manhã, eu disse, Senhor, que palavra levar, que palavra levar. E esse estudo de hoje, Jesus, a luz do mundo, é um estudo tão abençoado, amados, tão abençoados, que é um estudo que não pode ficar restrito só a uma salinha, não. Realmente tinha que ser um estudo para toda a igreja. Jesus, a luz do mundo. Então, eu quero agradecer a Deus, porque Deus é o Deus de providências. Providenciou, eu ser a responsável hoje para trazer esse estudo para os meus amadinhos e minhas amadinhas, para que esse estudo fosse o estudo levado para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Jesus, luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Por isso, conte a sua bênção. Veja que o Senhor é o Deus de providência e, nos pequenos detalhes, reconheça o Senhor Deus operando maravilha em seu viver. Maravilhas, bênçãos. Oh, glória! E assim, amadinhos, o estudo de hoje, como eu já falei, é Jesus, a luz do mundo. Eu sei que talvez você diga assim, irmã, mas esse estudo, para ser um estudo para a igreja completa, mas não seria realmente mais para aqueles que estão começando no evangelho? Aí é que você está, aí é que se engana, quem pensa assim. Deixa eu explicar uma coisa em primeiro lugar para você. Aula para as crianças, aula para o estudo. O estudo para as crianças, o estudo para o adolescente, o estudo para o jovem, o estudo para o adulto, o estudo para o idoso, ele não muda. Ele é um estudo só. O estudar a palavra do Senhor, o meditar, o guardar a palavra do Senhor. Sabe o que vai mudar? Vai mudar a linguagem. Quando a gente vai lá, por exemplo, para as crianças, e estudar o Salmo 23, nós começamos a colocar umas ovelhinhas, dizer como é o pastor, o que é uma ovelhinha. E aí a linguagem, para que haja o aprendizado, é uma abelhinha, amados, que está passando aqui, é por isso que eu estou assim. A linguagem a ser usada é que vai ser uma linguagem adequada à criança. A didática, vamos colocar assim, que eu acredito que fica melhor. A didática para a criança é uma, a didática para o adolescente é outra, para o jovem. É necessário ser adequada àquela idade, mas a palavra não muda, amados. O estudo não muda. Jesus, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O estudo da palavra é imutável. Ela não vai se adequando, não. Nós que precisamos nos adequar à palavra. Apenas a didática da explanação desse estudo é que vai ser diferente conforme a idade. Então, vamos lá. Quem não assistiu a live da igreja, vamos aqui aprender. Jesus, a luz do mundo. Qual é o nosso texto? Vamos lá. João 8, todos lá. Bora. Vamos lá? Pegando a palavra, que eu sei que você já deve estar até em mãos, não é isso? João 8, o do versículo 12. Ó, isso aqui é uma abelhinha, olha.
do versículo 12 ao versículo 20. Ó, menina doce. Ó, glória. João 8, do versículo 12 ao versículo 20. Vamos lá? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, e logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito: o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim, ó glória. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos, amados, vamos orar? Deus de bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, graças te damos por aprender da tua palavra, por aprender mais de ti, que o nosso coração, que os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos estejam sempre atentos a ouvir a tua voz. Que o aprendizado da tua palavra seja tão real em nosso viver, que brilhemos como estrelas no universo, nesse mundo, para que vidas sejam alcançadas, que o estudo da tua palavra seja tão atual, seja tão presente em nosso viver, que quando alguém nos perguntar de ti, nós saberemos responder pelo teu Espírito Santo que nos guia, que nos capacita quando estudamos a tua palavra. Que em nome de Jesus, para teu louvor, para a tua glória e para a tua adoração, o estudo da tua palavra, a meditação da tua palavra, que nossos corações estejam repletos, que a nossa mente esteja repleta, para que em nome de Jesus vidas sejam alcançadas com a salvação. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém! Oh, glória a Deus, pois o nome da nossa lição, o nome do nosso estudo é Jesus, a luz do mundo. Texto, João 8, do versículo 12 ao versículo 20. Na verdade, nós nos ateremos nesse estudo ao versículo 12, mas eu não posso de comentar, e é isso que eu quero deixar bem claro para os amados. Quando estiver estudando a palavra, não leia, não fique somente num versículo só, mas leia todo o contexto, amados. Não fica só num pedacinho, que talvez só aquele pedacinho possa lhe confundir. Então, leia todo o contexto, leia todo o capítulo. Se necessário for, para você entender aquele único versículo, leia todo o livro, leia toda a Bíblia.
E ore, mas não fique confuso. Não permita nenhuma confusão em seu coração. Rejeite qualquer confusão em sua mente. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos tirar toda e qualquer confusão, toda e qualquer dúvida, para que nossa fé seja inabalável. Oh, glória! Então, assim, para não deixarmos passar, do versículo 13 ao versículo 12, quando o Senhor fala que as suas palavras são verdadeiras, o seu testemunho é verdadeiro, tudo que ele fazia era verdadeiro, na verdade é verdade, né? Tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor falou na sua palavra, no momento que ele esteve aqui, ele estava testificando de si mesmo, porque ele podia, como ele diz, olha, eu estou cumprindo a vossa lei, quando diz que precisa de dois, porque eu não testifico só eu de mim mesmo, o Pai testifica também de mim. Olha que maravilha. Não duvide das palavras do Senhor. Não duvide das palavras de Deus. Não duvide da Bíblia, amados. Tenha certeza que ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para nossas vidas, para nos libertar do pecado, para nos tirar das trevas, amado. Seja bênção por onde você estiver. Testemunhe, você não estará testificando de você mesmo, você estará dando testemunho verdadeiro, porque o Senhor Jesus estará testificando também por você. Ele estará dando aquele carimbo, o Espírito Santo estará dando aquele carimbo. Esse é verdadeiro, esse é um cristão genuíno, esse testemunho é o testemunho da verdade, da palavra de Deus em sua vida. É esse carimbo de testificação que devemos levar, o mesmo carimbo de verdade de Cristo Jesus. Ele disse, o meu testemunho é verdadeiro, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não faço por mim mesmo, mas eu faço, eu e o Pai somos um, porque Ele me enviou. Oh, glória a Deus! E ele mais no versículo 19, ele diz, olha, quem me conhece, conhece ao Pai. Você não precisa ficar atordoado. Quem é Deus? Quem é Deus? A palavra do Senhor nos mostra Jesus. E é isso, e esse vai ser o nosso primeiro dos 4. Jesus é Deus. Então, se você conhece a Cristo, nós precisamos trabalhar e conhecer a Cristo Jesus, porque foi Cristo que nos foi revelado por Deus. Nós precisamos conhecer a Jesus, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos ao Pai. E no versículo 20, ele fala isso. Jesus, no versículo 20, ele diz assim, olha, proferiu ele essas palavras, ensinava no templo. É o próprio Cristo nos ensinando. Aprendamos então com o seu testemunho, com suas palavras, com os seus ensinamentos. Aprendamos mais, aprendamos todos os dias. E é isso que nós vamos aprender hoje, que Jesus é Deus, Jesus é vida, Jesus é guia, Jesus é Salvador. Vamos lá, amados? Vamos lá aprender mais de Jesus, para que tenhamos mais intimidade com o Senhor. Oh, glória a Deus! Jesus é Deus. No versículo 12, como eu disse, nós iremos nos ater ao versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é Deus. Em Êxodo 3, vamos lá. Em Êxodo 3, 14, o que é que diz, amados? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Jesus disse o quê? Eu sou a luz.
Entenda, igreja, entenda, fariseu, entenda, discípulo, entenda aquele que ainda não recebeu a Cristo Jesus em seu coração como Senhor, como Salvador, como único Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele disse: eu sou a luz. O Senhor disse lá em Êxodo: eu sou o que sou. Eu sou Deus. Diga somente para Israel: o eu sou me enviou. E no Salmo, amado, Salmo 27, vamos lá. Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz. Jesus novamente, porque o início do versículo 12 diz: de novo ele ensinava, de novo ele declarava: eu sou Deus. Entendam, eu sou Deus e meu testemunho é verdadeiro, o meu julgamento é genuíno e verdadeiro, porque Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Oh, glória! Eu sou a luz do mundo. E em Salmo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz. Continuando o versículo: e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz. Receba em seu coração a Jesus Cristo como único Deus, como único Senhor de sua vida, porque Ele declara: eu sou a luz. Deus, Jesus, o seu testemunho é verdadeiro. E é esse testemunho que nós precisamos aceitar e receber como servos do Altíssimo. E lá em Malaquias 4, vamos lá, amadinhos? Malaquias 4, versículo 2 diz mais o seguinte, olha só: mas para vós outros que temeis o meu nome, oh glória, caiu aqui o microfone, amados, oh glória, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, oh glória, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Olha o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que Ele traria para nós Jesus. O sol vai brilhar, a salvação vai brilhar. Vou tirar vocês das trevas, vou tirar vocês desse lamaçal do pecado, porque eu vou vir e vou trazer-vos todos e vou vos trazer a todos para mim, vou vos atrair para mim, oh glória. Jesus está dizendo: cadê? Vocês não estão lendo, não. Vocês não conhecem a palavra, não. E o Senhor disse isso, as Escrituras, elas testificam de mim. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias que vocês tanto esperaram. Eu sou a luz do mundo. Eu sou Deus. Oh, glória! Jesus é Deus. Jesus declara também que Ele é vida. Olha só, amado. Eu sou a luz do mundo. O que em Colossenses, o que na carta aos Colossenses, Paulo, abençoado do Senhor, diz, Colossenses 1, do versículo 13 ao versículo 14. Olha só, amados. Ele está falando aqui de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus, em seu infinito amor, em sua eterna misericórdia, nos libertou do império das trevas quando trouxe para nós Cristo Jesus. Olha o que ele disse: nos transportou para o reino do Filho do amor. Jesus é vida, amados. Essa luz, nós vivíamos cegos, nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos na escuridão, nós vivíamos escravos do pecado, mas o Senhor nos trouxe para a luz. Ele nos libertou das trevas, ele nos libertou da cegueira do pecado, porque ele é luz e nos fez filhos da luz. Oh, glória! Sabe o que diz em Efésios, amados? Efésios 5, versículo 8, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Você é luz quando recebe a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele completa: andais como filhos da luz. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que veio para livrar esse mundo das trevas. Ele está dizendo que veio para lavar o mundo com o seu sangue, lavar a humanidade com o seu sangue, porque o pecado deforma o homem. O pecado, Deus nos fez perfeito. Deus nos fez a sua imagem, Deus nos fez a sua semelhança, mas o pecado veio e deformou o homem. O pecado veio e deformou essa imagem. O pecado nos fez ser um borrão, ao invés de uma imagem completa, de uma pintura perfeita. O pecado veio e nos deformou, fez uma imagem deformada. Mas Cristo Jesus, a luz nos transforma. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica, de tal forma a nos aperfeiçoar, a nos fazer aprovados, a nos apresentar diante de Deus como irrepreensíveis, como filhos da luz. Oh, maravilha é receber e ter a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Oh, glória a Deus! Jesus é Deus, Jesus é vida e é vida abundante. Olha só o que Romanos 6, 23, talvez alguns amados até já saibam decorado, não é isso? O que Romanos 6, 23 diz? Ele completa, assim, sabe? Ele dá um nó, mas é aquele nó cego, dizendo que Jesus é a vida. Olha só, Romanos 6, 23, o que é que diz? O que é que fala do nosso Senhor? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é só trevas. O salário do pecado é só ruína, é só deformação. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo é vida, amados. É vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a vida eterna para o mundo. Venham até mim, venham, Jesus está chamando. Venham, permaneçam firmes, permaneçam com uma fé inabalável,
eu sou Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso servir a Deus. É maravilhoso receber a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Nós precisamos ler a palavra, viver a palavra, amar a palavra. Estar sempre com a palavra em nosso coração. Sermos gratos ao Senhor. Jesus, terceiro ponto, Jesus é guia. Amados, eu pergunto a você. Se você vai numa viagem, por exemplo, vamos dizer, na viagem daqui para Parnaíba, daqui de sua casa para a casa do vizinho. Se estiver nos truvos, na escuridão completa, como é que você vai? Você pode até chegar, não digo que não chega. Se você conhece o caminho, você chega. Você sai tateando, e você pode até chegar, porque você já conhece ali o caminho. Quando falta luz na sua casa, você consegue até, se tá aquele breu mesmo, você consegue até encontrar as coisas, porque você conhece como está aquelas coisas. Mas imagina você num local que você nunca chegou, e aquele local, você nunca foi lá, você nunca viu aquele local, e aquele local está num breu. Amados, é um breu, é treva, é escuridão. E disser assim para você, você vai entrar lá e lá tem uma caixa de fósforo. Você vai pegar essa caixa de fósforo. Meu amado, para você localizar essa caixa de fósforo vai ser um negócio difícil. Vai ser difícil. Mas se a pessoa pegar, lhe der uma vela, lhe der uma lanterna, lhe der uma lamparina, amado, o negócio vai ser diferente. Por quê, amados? Amados, para dissipar trevas, não tem outro remédio, não. Para dissipar trevas é somente a luz. A luz dissipa qualquer trevas. Então, quando o Senhor diz, eu sou a luz do mundo, não andeis nas trevas, o Senhor está lhe dizendo que Ele é o caminho para você andar. Ele está dizendo que vai te mostrar. Ele está dizendo que, olha, não se preocupem, não. Olhem para mim. Olhem para o alto, eu sou o seu socorro, eu sou a sua vida. Não tema, olhem para mim, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus que te guarda, eu sou a tua luz. Salmo 111, versículo 105. Desculpa, amados. Salmo 119, vamos lá, amadinhos. Salmo 119, versículo 105. O que é que diz a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, amados. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. As traduções para o português, para as outras línguas, muitas vezes elas não são na forma literal. O que é literal? Letra por letra, palavra por palavra. Em João 1,32, na maioria das versões, ele diz assim, eu vou até abrir, que a minha justamente fala sobre palavra. Olha só. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muitos estudiosos justificaram essa tradução para verbo ao invés de palavra, simplesmente para o entendimento mesmo de forma didática, que talvez as pessoas não entendessem como Jesus usado, é homem, masculino, e usar como palavra. Então, usaram verbo masculino, né, uma palavra masculina,
para melhor entendimento das pessoas. Mas eu quero traduzir para você de forma literal. Olha que o grego, que no grego fala de forma literal, letra por letra. No começo foi a palavra. Oh, glória a Deus. O que é que o Salmo diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Continuando. Vou começar. No começo foi a palavra. E a palavra foi com Deus. E Deus foi a palavra. Aqui está confirmando duas coisas. Jesus é Deus e Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é luz para o nosso caminho. Jesus é a verdade que liberta. João 8,32 diz o que, amados? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a palavra, e conhecereis a luz, e essa luz vos libertará do lamaçal do pecado, vos tirará das trevas, vos livrará do império das trevas. Essa palavra vos libertará da morte, porque essa palavra é vida e é vida eterna. Jesus é vida eterna. Jesus é a palavra, Jesus é Deus, Jesus é a luz. Oh, glória a Deus. Por isso que é tão importante, e eu quero lançar esse desafio, amados. Quando você lê, for estudar, quando você lê a palavra do Senhor, como eu disse no começo, não fique só naquele versículo, não. Amado, traga continuidade ao estudo da palavra. Professora Tamara, eu não tenho tempo. Amados, por exemplo, eu vou para a escola muito cedo, eu vou para a escola, se bem que estamos em época de pandemia, mas vamos olhar para os dias normais. Eu vou para a escola às 6 horas, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã. A irmã, para eu ir para o meu trabalho, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Pois acorde 5, amado. Levante 5. Eu tenho que levantar às 5h30, levante 5, levante meia hora. Irmã, mas não dá, de todo não dá, não consigo levantar cedo. Pois faça isso no final do dia. Mas, amado, se dedique, amadinha, se dedique ao estudo da palavra. Não se satisfaça com o estudo medíocre, com ser aquele aluno medíocre de só passar de ano. Nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, como obreiro nota 10, porque tudo que fazemos, tudo a palavra nos ensina que tudo que nós façamos como para Deus. Como é que você vai fazer para Deus o meia boca, um meio termo? Não existe com Deus meio termo, não existe com Deus meia boca, amadinho. Não traga desculpa que você é uma criança, que você é um adolescente, que você está doente. Deus não nos tem por coitadinho. Lembra do que ele disse para os discípulos? Quando eles estavam lá em Lucas, dormindo de tristeza, Jesus foi perguntar, por que vocês estão dormindo? Acordem, despertem, orem, vigiem. Oh, amado, não se satisfaça com o estudo medíocre. Seja um aluno nota 10. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele se revela a nós através da sua palavra. Jesus é luz, Jesus é Deus, Jesus é a vida, Jesus é o nosso guia, Jesus é a luz, é aquela lâmpada que mostra o caminho. Ele mesmo é o caminho. Olha que maravilha poderosa. Receber a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador é o primeiro passo de uma caminhada de perseverança e vida na palavra do Senhor. E o último item agora para aprendermos,
Nós aprendemos que Jesus é Deus, Jesus é vida, Jesus é guia, é o nosso guia, e Jesus é salvação. Jesus é salvação. O que diz a palavra em 2 Coríntios? Vamos lá, amadinhos e amadinhas, lindinhos e lindões. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 6. Olha, na verdade, esse texto bastaria para a questão da salvação, a luz, bastaria um versículo, mas eu quero que os amados estejam guardados, que nós precisamos de um todo. Por exemplo, bastaríamos ter lido o versículo 12, mas não, vamos ler completo. Por quê? Porque lá diz que o testemunho é verdadeiro. Então, quando Jesus diz que ele é Deus, que ele é luz, que ele é a verdade, que ele livra, que ele dissipa as trevas, que nós precisamos ser luz, filhos da luz, que nós somos filhos da luz, é verdade. Então, por isso que precisamos ler como um todo. Vamos lá? Do versículo 3 ao versículo 6. Olha o que diz. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Olha, amados, nós éramos assim, amados. Nós vivíamos com entendimento, nós vivíamos cegos porque nós vivíamos nas trevas. E quantos amados vivem nas trevas? É nossa responsabilidade levar a Cristo Jesus, levar a luz ao mundo, amados. É nossa responsabilidade. Versículo 4, continuando o versículo 4. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O inimigo cega o entendimento das pessoas para que eles não entendam essa luz, para que eles não entendam, para que eles não queiram, para que eles acham, como muitos acham, amados, essa semana, né, o pastor até postou lá no grupo da igreja, falando o que está acontecendo lá na França, que proibiram que aquele desenho animado, que para nós é a Estrela de Belém, salvo engano, porque é cristão demais. Presta atenção nisso, amados. Cristão demais. Não existe cristão demais e nem existe cristão de menos. Eles não estão reprovando ou tentando barrar o cristão demais, o cristianismo demais. É só porque é cristão. É isso que o inimigo faz. Ele tenta barrar o evangelho. Ele tenta barrar essa luz. Por isso que nós, como filhos da luz, precisamos perseverar na palavra de Deus. Precisamos levar esse evangelho com intrepidez, com honra, com louvor. Sabendo e reconhecendo que Jesus Cristo é Deus e o Senhor de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, continuando. O qual, que ele fala aqui, do evangelho, a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somos filhos da luz. Resplandeçamos a Cristo Jesus como Salvador, nosso Salvador. Precisamos levar essa palavra, pregar esse evangelho nas nossas palavras, no nosso viver diário. Precisamos ser estrelas, como as estrelas, que isso quem diz é a palavra do Senhor, amado. Nós precisamos
precisamos ser como as estrelas que brilham no universo. Nós precisamos ser estrelas nesse mundo, brilhando, resplandecendo a luz de Deus, a luz do Salvador, testemunhando esse evangelho por onde estivermos, porque Deus Cristo nos libertou, nos livrou do império das trevas, nos trazendo para a luz, nos fazendo filhos da luz. Oh, glória a Deus! E só para finalizar, vamos ler novamente João 8:12. Vamos ler novamente. De novo lhes falava Jesus dizendo, olha, de novo ele dizia, de novo ele se declarava como Deus novamente. O que ele diz? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos faça entender todos os dias que somos filhos da luz. Que resplandeçamos como filhos da luz que somos. Resplandeça, igreja, resplandeça, criança, resplandeça, adolescente, adulto, jovem, igreja do Senhor, resplandeça a luz de Cristo. Testemunhe Deus em sua vida, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso e opera em nós milagres e maravilhas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te guie sempre para a glória do Senhor. Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom e maravilhoso.